Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o deputado estadual Irã Barbosa, do MDB, que volta aqui ao nosso quadro. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia. Deputado, hoje a gente quer falar com o senhor. A gente tem recebido aqui uma leva, quase uma romaria de deputados estaduais nas últimas semanas, para falar do assunto da ordem do dia da política mineira, que é o pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. E por isso a gente hoje tem a sua presença aqui. A primeira pergunta é a seguinte: o que aconteceu no meio do caminho da aliança PT-MDB em Minas Gerais para que esse pedido fosse aceito pelo presidente da Assembleia, Dalclever Lopes, que até então mantinha uma relação próxima, cordial, quase uma relação de irmandade com o governador Pimentel? Bom, se eu puder tentar falar isso da maneira mais sincera possível, eu tenho um receio muito grande sobre o que está acontecendo agora em Minas Gerais, porque já acontece no mundo, mas virou cultura agora mundial. É a diferença entre fatos e narrativas. Nós estamos vivendo uma narrativa onde se fala assim, o presidente da Assembleia aceitou o impeachment por causa da Dilma ter vindo disputar uma vaga no Senado. Isso não é verdade. Porque só leva em consideração os dois fatos que aconteceram. A filiação da Dilma e a aceitação do pedido de impeachment. Vocês têm que pensar que antes disso aconteceram vários fatos, e alguns dos mais importantes, que foram, e eu vou colocar só mais dois, porque aí vocês vão começar a ter um contexto maior. Primeiro é o seguinte: o presidente da Assembleia tira de pauta a votação da venda da Codemig. Que foi um assunto que, inclusive, o senhor falou com a gente aqui no Café com Política. Inclusive, eu falei aqui. A Codemig era essencial nos planos do governo de Minas esse ano, não só para conseguir manter em dia uma política fiscal desarrazoada. Você lembra que eu falei isso? Esse ano a gente venderia isso, ano que vem a gente teria que pensar o que a gente ia vender. Mas o próprio plano eleitoral. Vendendo a Codemig, o próprio governador pegou, no início do ano, o governador pegou o IPVA, o ICMS dos municípios mineiros. Vários prefeitos ficaram inadimplentes com as suas folhas, com seus municípios. Aí, uma turminha de dentro do governo começa a chamar prefeito por prefeito dentro do Palácio do governo de Minas Gerais e falar assim: quando a Assembleia votar a venda da Codemig, a gente devolve o dinheiro que a gente roubou de vocês. Simples, porque eles pegaram uma apropriação indébita de dinheiro dos municípios, eles pegaram o ICMS, pegaram o IPVA, e falaram assim: não, a gente devolve quando a Assembleia vender a Codemig. Isso para a Assembleia soa uma chantagem absurda. Os deputados foram no presidente da Assembleia, o presidente é um cargo eletivo, ele foi eleito por nós, deputados, o presidente tirou. A partir desse dia, vem outro fato que também não está na imprensa. A Assembleia, que foi o único órgão, o único poder de Minas Gerais a economizar recursos do orçamento nesses 4 anos, a Assembleia desse mandato custa 42% menos do que a Assembleia do mandato anterior. E é o único poder que diminuiu o valor de seu orçamento, a execução orçamentária. Aí você pega a Assembleia, o único poder que economizou, o governo de Minas parou de pagar a Assembleia. Numa tentativa, por aquelas pessoas que cercam o governador, de, obviamente, queimar a imagem do presidente da Assembleia e da Assembleia juntos, para tentar forçar uma narrativa, de novo, de que o Estado sem dinheiro precisa vender a Codemig. Mas, deputado, levando em consideração esse contexto, Calma. e que o senhor já citou aqui uma vez, tá. que eu vou pedir para o senhor, na sua resposta, já embasar isso. Claro. Essa questão da Dilma ter se filiado em Minas e que a narrativa é eleitoral. Mas no momento que o presidente da Assembleia exonera várias pessoas ligadas ao governador Fernando Pimentel, isso não colabora para esse tipo de narrativa que o senhor está criticando agora? Já parou para pensar que é o contrário? Que não é o presidente da Assembleia
chantageando o governador para ser candidato a senador, mas o governo de Minas chantageando o presidente da Assembleia, falando assim, a gente acaba com qualquer candidatura sua se você não vender a Codemig? Já pararam para pensar que pode ser o contrário? Já pararam para pensar que eles trouxeram a Dilma como um ato de também reforçar para que ele seja obrigado a vender a Codemig? Já pararam para pensar que essa briga interna que está acontecendo dentro da Assembleia é uma forçação de barra? Porque antes o governo estava tão confiante que a Codemig ia ser vendida que ele estava projetando todas as fichas. Hoje nós estamos com salário para ser pago no dia 20, porque o governo não se preparou para nenhuma alternativa de gestão fiscal a não ser a venda da Codemig. Que eles estavam esperando a vender metade, um terço, por 4 bilhões de dólares. E pegar esse dinheiro e literalmente torrar esse ano. Agora, nós vamos pegar o governo Pimentel, está terminando o mandato da mesma forma que o governo Anastasia terminou, rodeado por uma quadrilha. Literalmente, o que estão fazendo com a Assembleia é um absurdo. Eles estão pegando, criando todas as formas possíveis de quê? Aí não tinha dinheiro para pagar a Assembleia, de repente pagou tudo à vista na semana passada? Então, o senhor atribui uma sequência de falhas administrativas. Sequência de falhas administrativas? Não, isso não é falha. Isso não é falha. O governador sabe muito bem, e é por isso que talvez o governador tenha sido menos contundente a comentar sobre isso do que as pessoas que o cercam. Porque sabe muito bem que isso foi um ato deliberado de pessoas abaixo dele. Quem? Odair Cunha. Secretário de Estado de Governo. Exatamente. Como é que ele agiu, então, deputado? Bom, vamos dizer que é uma mera coincidência ele ter assumido o Conselho Fiscal do Estado e no dia seguinte a Assembleia ter deixado de ser paga. Deputado, diante de tudo isso que o senhor está dizendo aqui pra gente, existe um rompimento muito claro entre PT e MDB. Claro. A pergunta é a seguinte, esse rompimento é definitivo? Ou isso pode ser revisto até a eleição, dado que a gente está no mês de maio, ainda tem um tempo bom aí até a eleição do mês de outubro? Se você for perguntar para mim, e eu volto a falar com vocês, eu nunca fui um homem de partido, eu sou uma pessoa de fidelidades a pessoas, eu gosto de pessoas. O PMDB não é nenhum exemplo de continuidade histórica, né, de apoios. Mas aqui em Minas, eles têm uma aliança muito prolongada com o PT. Foram colegas de bancada durante anos. Você perguntar, acho que Durval e Adal Clever, por exemplo, foram colegas juntos na Assembleia por pelo menos 12 anos, na mesma bancada. Na minha concepção, eu acho que hoje a louça está quebrada. Eu acho que é muito difícil você retornar esse processo, principalmente até pela narrativa que surgiu depois. Sabe, eu não acho que o Adal Clever era candidato a senador. Acho que ninguém chegou a perguntar isso para ele, porque já existia um movimento interno para tentar lançar ele a candidato a governador. Eu, pessoalmente, quero ver ele candidato a governador. Acho que seria um grande governador. Todas as medidas que foram feitas nesse mandato, que impediram o governo de Minas de quebrar, foram ideias do Adal Clever. Tá? E se a gente não conseguiu fazer mais, é por uma falta de economia que foi gerada. Mas uma coisa, eu converso com vocês de maneira muito clara. Eu estou aqui exatamente para poder falar isso. Não é o Adal Clever que está chantageando ninguém. Eu conheço o Adal Clever Lopes há muito tempo. É exatamente o contrário que está acontecendo. A diferença é que pela primeira vez na vida, eu acho que o pessoal em volta do governador não estava acostumado, pegaram um cara que não aceita ser chantageado. E de aí não pararam para entender o poder que
que uma Assembleia Legislativa pode ter. Porque a vida inteira ela viveu ajoelhada para outros governadores. Falando desse poder da Assembleia Legislativa, porque a gente está muito aqui em cima de PT e MDB, natural. Mas a gente vai fazer para o senhor a mesma pergunta que a gente fez para o vice-presidente da Casa, o Lafayette de Andrade, que esteve aqui. Pelo clima, né, por tudo que aconteceu, por como a Assembleia, os deputados estão se sentindo nesse momento, que o senhor fala em chantagem, o senhor acredita que esse processo de impeachment, depois de analisados esses recursos que alguns deputados do PT entraram, o senhor acredita que ele passa na Assembleia? Como é que está o governador Fernando Pimentel hoje com os demais deputados? Eu não posso falar isso porque eu não sei se quer o meu mandato, qual seria o meu voto. Eu peguei o pedido de impeachment para ler, então, como os prazos estão suspensos, ainda não tem uma defesa, e aí eu acho a coisa mais irresponsável do mundo seria emitir um voto sem ler acusação, sem ler defesa e logo em seguida. Mas eu falo para você o seguinte, esse pedido de impeachment é um pedido objetivo. Ele é um pedido que fala assim, olha, o governo de Minas falhou pagamentos de duodécimos e repasses municipais nas datas tal, tal e tal, com documentos nas datas tais, tais e tais. Ok? Eu vi uma prévia de defesa do governo de Minas, falando que o duodécimo da Assembleia foi dentro do duodécimo de recebimento e tal. Eles ainda não apresentaram a defesa, então eu ainda não posso falar. Mas se fosse pela acusação, eles estão fazendo uma acusação objetiva. A Constituição manda pagar até dia 20, pagar dia 25. Não tem como ser ir muito contra isso. E eu não consigo ver muita menção para os deputados irem muito além disso, a não ser que a defesa apresente algo que vá nesse sentido de cobrir o porquê dessas irregularidades de pagamento e vão. Mas quando você me pergunta por clima, qual é o clima da Assembleia hoje? O que eu vejo é que o clima da Assembleia é o mesmo de antes da Dilma vir para Minas Gerais. Ninguém queria trazer essa briga nacional que estava acontecendo entre PMDB e PT para dentro de Minas. Ficou 4 anos evitando isso. E eu acredito que a Assembleia está num ritmo de esperar para poder ver como que vão caminhar as acusações nos próximos dias. Mas o clima para o governador, por aquilo que a gente já ouviu de algumas lideranças, péssimo, não está bom. Péssimo, péssimo, péssimo. Se fosse hoje, na opinião do senhor, passaria o impeachment do governador Pimentel? Se fosse hoje, passaria. Mas a questão é simples. Eu sou deputado. Eu converso desde o funcionário público, que está agora para receber a primeira parcela de salário dele dia 20, até o prefeito. Gente, eu conheço um prefeito que o pobre coitado sumiu da cidade dele, porque quando pegaram, ele literalmente fugiu de pavor, porque quando pegaram o ICMS e o IPVA dele, ele ficou sem ter dinheiro para pagar salário. Ele literalmente pegaram 3 meses de arrecadação da prefeitura dele. Ele foi ameaçado de morte, ele fugiu, ele sumiu. Ele nem teve tempo de renunciar ao mandato. Ele pegou as malas e sumiu. Sabe? Isso está acontecendo, gente, no interior. 3, 4 meses de mandato, 4 meses de arrecadação para uma prefeitura pequena. Você sabe quanto que estão devendo para Belo Horizonte? 360 milhões. É 15% da arrecadação desse ano. A prefeitura era para ter com uma alta de 5% da arrecadação, está tendo uma queda de 10% por causa da falta de repasse do governo. Então, se você conversar com qualquer o que está acontecendo aí para fora, vocês vão ver o tanto que o quadro é grave. Muito bem. Nós recebemos hoje Irã Barbosa, deputado estadual pelo MDB, que conversou com a gente a respeito do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. Deputado, mais uma vez, prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Mais uma vez, Delma, obrigado. Rodrigo, obrigado. Palhares. E um abraço para todos os ouvintes.